Agora ouça bem. O futebol é repleto de psicopatas. Edmundo, o animal, era um jogador que dividia opiniões e, com seu talento, chegou a ser considerado por muitos, em 1997, mais merecedor da Bola de Ouro que o próprio Ronaldo Fenômeno, após participar de 40 gols em 28 jogos. No entanto, sua carreira também foi marcada por comportamentos excêntricos, como aparecer com um chimpanzé de estimação e até dar cerveja a ele, além de outras atitudes ainda mais polêmicas. Por 16 anos, tentou-se convencer Edmundo a focar apenas no futebol, mas ele nunca se adaptou completamente a esse pedido. Quando foi para a Itália, na Fiorentina, ele até conseguiu se concentrar por algum tempo, fazendo o time dominar a Série A por 20 rodadas seguidas, algo que nem Batistuta, nem Rui Costa haviam feito sozinhos. Porém, quando o Carnaval chegou, apesar de já ter feito cerca de 35 viagens ao Brasil no ano anterior, ele simplesmente ignorou os apelos da Fiorentina e foi para o Brasil, mostrando que, apesar de todo o seu talento, Edmundo jamais deixou de ser imprevisível. Quando finalmente conseguiram convencê-lo, a oferta foi tentadora. Se continuar assim, você está entre os 3 melhores do mundo, vai atrair os maiores clubes, dinheiro não vai faltar. E Edmundo respondeu: se eu tiver que ir para a Europa, não quero ser o melhor do mundo. O mais intrigante é que, provavelmente, ele não estava falando sobre as festas ou praias da Europa. Sempre foi sobre o Vasco da Gama. Ele e o Vasco tinham uma relação de amor e ódio que ninguém conseguiria descrever tão bem. Aos 19 anos, depois de ser expulso do Botafogo por uma atitude bizarra, Edmundo foi acolhido pelo Vasco, seu clube de infância, que resolveu apostar nele. E mesmo com a dúvida sobre seu comportamento, ele brilhou logo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, levando o time ao primeiro título da história, com um gol solo comparado ao de Pelé. Com isso, o Palmeiras ofereceu $500 mil por um jogador sem experiência profissional. Mas o Vasco recusou. Pouco depois, Edmundo estreou no time principal. Com Bebeto ao seu lado, foi eleito o melhor em campo, impressionando tanto que, quando o Palmeiras tentou novamente, o agente de Edmundo disse que não havia mais chance. Um ano depois, Edmundo já estava na seleção, sendo titular em um time que contava com Bebeto, Jardel e Roberto Dinamite, além de liderar o Vasco a uma campanha invicta no Campeonato Carioca. Quando o Palmeiras fez uma oferta de $2 milhões, o presidente do Vasco afirmou que estava vendendo um problema. Curiosamente, o mesmo presidente se demitiu e acabou vendendo Edmundo outras vezes. No Palmeiras, Edmundo foi um fenômeno. Com 9 gols em 12 jogos, levou o time ao título do Campeonato Paulista e depois conquistou o torneio Rio-São Paulo, sendo eleito o melhor atacante do país. No ano seguinte, ao lado de Rivaldo, repetiu o sucesso e foi além, marcando gols importantes e fazendo provocações em campo. Contudo, sua trajetória estava longe de ser tranquila. Além dos gols, Edmundo se envolveu em várias polêmicas, incluindo uma briga com o São Paulo e uma suspensão por agredir um árbitro, o que lhe rendeu o apelido de O Animal. Ele também foi o único atacante que conseguiu levar 5 cartões vermelhos em uma temporada, mas ao mesmo tempo recebeu uma proposta do Real Madrid, que acabou recusando por achar que o Palmeiras era um clube maior. Em sua 3ª temporada, Edmundo enfrentou um drama pessoal e, mesmo assim, seguiu firme em campo, marcando 15 gols em 14 jogos. Porém, sua atitude impulsiva o levou a mais uma confusão. Em uma Libertadores no Equador, ele chutou uma câmera e se recusou a pedir desculpas, o que gerou uma crise diplomática, com o exército equatoriano esperando do lado de fora do seu quarto de hotel até a embaixada brasileira intervir. Após isso, Edmundo tentou melhorar sua imagem com uma sessão de fotos, mas logo se envolveu em brigas com companheiros de time e abandonou o clube, o que fez com que os torcedores, antes seus ídolos, o chamassem de maior traidor. E, para piorar, aceitou a promessa de formar um trio dos sonhos com Romário e Sávio, trocando novamente de clube. Edmundo foi para o Flamengo,
o maior rival do Vasco, tornando-se a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. A expectativa para o trio Edmundo, Romário e Sávio era gigantesca, mas o que se seguiu foi um desastre. A falta de entrosamento entre eles e uma defesa do Flamengo fraca resultaram em um fracasso total, com as torcidas rivais zombando do trio. Em um dos momentos mais insólitos, Edmundo ficou inconsciente em campo e precisou da ajuda de Romário, que, com seus 1,68, o protegeu. Em um ano marcado por altos e baixos, Edmundo se destacou na Copa América, marcando um gol decisivo contra a Argentina e dando a assistência para o gol na final. Porém, meses depois, ele se envolveu em um acidente de carro que resultou na morte de 3 pessoas, o que gerou um julgamento que durou mais de 20 anos. Embora não estivesse alcoolizado e a culpa fosse compartilhada, Edmundo foi condenado por homicídio culposo e teve que pagar indenizações. O Flamengo emprestou Edmundo ao Corinthians, onde ele teve uma recuperação impressionante, marcando 13 gols em 11 jogos. Logo depois, ele voltou para o Vasco, onde foi bem recebido e continuou seu alto nível de jogo, marcando até um hat-trick contra o Flamengo. Mas foi no Campeonato Brasileiro que ele realmente brilhou, alcançando 40 participações diretas em gols em apenas 28 jogos. No jogo contra a União São João, ele marcou 6 gols, se tornando o único jogador a fazer isso na história do campeonato. Após a temporada incrível, a Fiorentina pagou 9 milhões de dólares por sua contratação, mas o negócio acabou sendo ruim. Edmundo já chegou à Itália com problemas. Após um jogo como titular, ele foi para o Brasil durante o Carnaval, alegando que o técnico estava tentando sabotá-lo. Zagallo, por sua vez, revelou que a razão de Edmundo não ser convocado para a Copa era sua dificuldade em se controlar. A relação com Romário também foi prejudicada quando o jogador pintou o rosto de Edmundo em um banheiro, o que destruiu qualquer vínculo entre eles. Na Fiorentina, Edmundo se juntou a Rui Costa e Batistuta, formando um trio maravilha. Mas sua obsessão pelo Vasco e seus comportamentos autodestrutivos geraram mais polêmicas. Ele causava conflitos com seus companheiros e com a direção do clube. Apesar de estar em grande forma e ajudando a Fiorentina a alcançar boas posições, a equipe não conquistou títulos naquele ano. Mesmo assim, sua performance foi suficiente para que o clube italiano se recusasse a vendê-lo, apesar de propostas de 14 milhões de euros, um recorde brasileiro na época. Após muitas idas e vindas, Edmundo retornou ao Vasco e terminou o ano com uma impressionante sequência de 11 gols em 12 partidas. Ele se reuniu com Romário, seu antigo rival, enquanto o clube se preparava para uma disputa mundial. O time começou bem, derrotando o Manchester United por 3-1, com Edmundo participando ativamente até marcar um golaço após driblar o zagueiro. No entanto, na final, uma decisão absurda de impedimento impediu o gol mais importante da sua carreira. E nos pênaltis, Edmundo perdeu a cobrança que teria mantido a disputa viva, desencadeando uma crise emocional. A situação piorou quando Romário foi mantido no clube, embora tivesse sido prometido que ele só ficaria para o Mundial, e ainda recebeu a braçadeira de capitão de Edmundo enquanto ele estava lesionado. A briga entre os dois tornou-se pública, e os fãs ficaram ao lado de Edmundo. Mas a diretoria apoiou Romário, forçando Edmundo a pedir para sair e se juntar ao Santos por empréstimo. No Santos, a situação financeira do clube complicou e ele foi dispensado após declarar que queria ganhar na loteria para abandonar o futebol. Edmundo então retornou à Itália, onde jogou no Napoli, mas sua falta de motivação ficou clara. Posteriormente foi para o Cruzeiro, mas foi dispensado depois de uma declaração polêmica à imprensa e acusações de sabotagem em campo. Ele se exilou no Japão, onde brilhou na liga local, mas rumores sobre sua aposentadoria começaram a surgir. Surpreendendo a todos, Edmundo fez decisões inesperadas em sua carreira. Voltou ao Vasco, mas logo saiu, alegando que o time não era competitivo o suficiente. Depois uniu-se a Romário no Fluminense, mas logo foi embora devido a lesões antes de assinar com um clube da 4ª divisão, onde seu objetivo era arrecadar dinheiro para um projeto social. No entanto,
Ele abandonou o clube após 2 jogos, sendo rotulado como um jogador ultrapassado por toda a mídia. Após ser descartado por grandes clubes, Edmundo se juntou ao Figueirense, um time que passou a maior parte de sua história na 2ª divisão. Ele brilhou, marcando 13 gols em 11 jogos, quebrando recordes e ajudando o time a evitar o rebaixamento, incluindo um hat-trick em uma partida com árbitro suspeito, que mais tarde confessou ter sido intimado por criminosos. Surpreendendo a todos, Edmundo voltou ao Palmeiras aos 35 anos, terminando a temporada como artilheiro. Após quase anunciar sua aposentadoria, foi chamado pelo Vasco para ajudar a evitar o rebaixamento. Apesar de seus esforços, o time não se salvou, e aos 37 anos, Edmundo se despediu do futebol entre lágrimas, reconhecendo que o Vasco era sua verdadeira paixão. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo!